Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje trouxe para vocês 11 dicas de como se comportar durante a prova e como se comportar durante a preparação, né? Espero aí que vocês gostem e prestem atenção nessas dicas, tá? Porque assim, não são dicas da matéria propriamente dita, mas são dicas que poderão te ajudar durante a prova, né? Na execução, que pode fazer você ganhar alguns pontos ali e esses pontos ser fundamental aí para sua aprovação. A primeira dica é, nas questões de português, não leia o texto antes de ler a questão. Por que eu falo isso? Porque às vezes é uma questão de gramática, que você nem precisa ler o texto. Então, assim, sabemos que é muito importante o seu cérebro estar descansado, né? O seu corpo estar descansado durante a prova. E se todas as vezes você ler um texto para responder a questão, você vai cansar muito mais rápido. Então, assim, essa dica eu coloquei aqui nas questões de português, mas ela vale para as outras questões também. Por exemplo, processo penal. Tem questões que você vai ver lá, é um texto gigante e lá no finalzinho mostra lá no caput ali da pergunta, você já daria conta de responder só lendo aquilo, né? Então, o que eu aconselho? Primeiro, leia a questão lá, só o caput. Caso você vê que aquele caput ele está pedindo uma análise do texto, aí beleza, aí não tem como, não tem escapatória, aí você lê o texto. Mas 80% das vezes você responde lendo só aquilo ali, só o caput, sem precisar ler o texto. Óbvio, se você for responder uma questão, por exemplo, de interpretação de texto, você vai ter que ler o texto. Mas às vezes é uma gramática, né, que não precisa ler o texto. Às vezes é questão de outras matérias que não precisa ler aquele texto. Então, primeiro leia o caput e a questão. Aí você fala assim, não dou conta de responder sem ler o texto. Aí beleza, aí você lê. Mas antes disso, leia apenas isso, tá? Dica 2. Comece a resolver as questões da matéria que você tem mais afinidade. Por que eu falo isso? Vamos citar, por exemplo, a prova da PM de Goiás. Eu não gosto muito de português, um exemplo. Então eu vou começar por português, ou seja, eu vou ler algumas questões ali onde eu não vou ter noção do que é. Então assim, isso já pode me atrapalhar durante a prova. Então o que eu aconselho? Comece a responder da matéria onde você tem mais afinidade. Por exemplo, eu gosto de direito penal, eu gosto de direito constitucional. Então, geralmente, nas provas que eu faço, eu começo a responder direito constitucional, entendeu? Dica número 3. Leia a proposta da redação assim que você abrir o caderno de prova. Eu não estou falando para você começar a fazer a redação antes de resolver a prova objetiva, porque isso aí é muito subjetivo, né? Tem pessoas que gostam e pessoas que não gostam. Mas eu peço para que leiam a proposta antes de começar, por quê? Porque vamos supor que é um tema que você não tem muito domínio ou até que tenha domínio. Mas se você não ler antes, deixar para ler depois, ou seja, você vai forçar o seu cérebro para aquele tema só na hora que você for fazer, se você ler no final. Então, o que eu indico? Abrir o caderno de prova, vai lá na redação e leia qual é o tema. Leia os textos de ajuda, se tiver e tudo mais. Por quê? Porque durante a prova, o seu cérebro ele vai estar trabalhando aquele tema. Ou seja, durante uma questão ali, você pode lembrar de alguma coisa. Você vai lá na folha de rascunho, marca um xizinho lá e escreve o que você lembrar. Né? Por exemplo, uma fundamentação, um exemplo, por exemplo. Então, leia antes de começar a prova objetiva. Beleza? Número 4. Preste atenção na hora de passar a resposta para o gabarito. Gente, às vezes a gente lê isso aqui e acha assim, isso é bobeira, isso aqui não acontece, isso aqui não prejudica ninguém. E isso é fundamental. Por quê? Porque eu já vi amigos, já vi pessoas que reprovaram por causa de uma questão passada no gabarito, tá? A primeira prova que eu fiz na OAB, quando eu estava na faculdade ainda, eu reprovei por conta que eu marquei no gabarito errado. Sendo que na prova eu marquei certo e no gabarito eu marquei errado. Ou seja, por causa de uma questão eu tive que fazer a prova de novo, passei ainda na faculdade e tudo mais, mas era para eu ter passado naquela primeira e eu só não passei por conta desse erro bobo. Então, por isso que eu falo para vocês, prestem atenção na hora de passar a resposta para o gabarito. Deixem no mínimo, tá? 20 minutos, 30 minutos, marca certinho. Eu aconselho caneta preta, tá?
No edital, geralmente eles falam assim, traga azul ou preta. Por que eu peço a preta? Por que eu aconselho a preta? Porque você sabe que a leitura é digital, então a preta ela marca mais. Então não tem chance, por exemplo, da máquina que digitaliza ali, ela errar ou ela contabilizar outra alternativa. Então utilizem a preta, tá? Não deixe, pequem pelo excesso, não deixe reprovar aí por causa de uma bobeira não. Dica número 5, essa é importante. E às vezes as pessoas não entendem muito. Vá ao banheiro depois de resolver a metade da prova. Aí eu coloquei aqui, ideal ir 2 vezes. Por que eu estou falando isso? Às vezes você nem está com vontade de ir no banheiro. Mas isso aqui pode te ajudar muito, né? A dar uma esparecida na cabeça, né? Você vai lá, toma uma água, vai no banheiro, faz sua necessidade lá. Por quê? Porque às vezes você lê uma questão ali, a sua cabeça já está cansada, seu corpo já está cansado e você pode errar uma questão por conta disso. Então, vamos supor, você vai fazer a prova da PMGO, são 50 questões. Faça 25 questões, vai no banheiro, toma uma água, volta e faça as outras 25. Eu faço de jeito. Eu faço a metade da prova, vou no banheiro e volto. Termino a prova. Quando eu termino, se tiver uma redação, eu vou no banheiro de novo, tá? Porque eu gosto, né, dar uma descansada e tal, porque isso pode fazer com que eu acerte outras questões que se eu ficasse lá na prova, eventualmente eu erraria. Por quê? Cansaço, né? Então, o certo é você ser habituado com responder questões, seja em site de questões, seja em simulados. Por quê? Porque você faz a prova mais rápido. Não é correndo, mas você tem mais facilidade de ler, mais facilidade de marcar. Então, o certo eu aconselho 2 vezes. Uma na metade e outra na hora que for fazer a redação. Óbvio, tem pessoas que são muito lentas para fazer a prova, não vai dar para ir 2 vezes, né? Mas peço que vá pelo menos uma, tá? Isso pode te ajudar. Dica número 6, que cortou um pouquinho aqui para vocês, mas aqui é fazer as necessidades antes, aqui embaixo, tá? Alimente-se bem durante a semana e faça uma boa alimentação no dia da prova. Por que eu coloco isso? Porque é comprovado cientificamente que a alimentação ela está relacionada à sua absorção do conhecimento. Então, assim, se você é uma pessoa que consome muito açúcar, muito álcool, isso pode te prejudicar. Então, o que eu aconselho? Coma muita verdura, frutas, né? Alimente-se bem, proteína, né? A carne. O carboidrato também pode diminuir um pouco, mas isso aí você vai dosando. Então, alimente-se bem durante a semana. Lógico, o certo é sempre, né? Não só a semana, um mês, o ano, tudo. Mas foque nisso, né? Durante a semana e durante o dia, ou no dia que você for fazer, alimente-se bem. Por exemplo, se sua prova é 1h da tarde, meio-dia, almoce aí 10 horas da manhã, 10h30, né? Vá no banheiro e faça suas necessidades. Por quê? Porque na hora da prova pode ser que isso te atrapalhe. E o intuito nosso aqui não é dicas que falam assim, nossa, você vai passar por conta disso. Não, mas é dicas para você não sofrer o que 90% das pessoas sofrem, entendeu? Então aqui é para dar uma amenizada no sofrimento do concurseiro. Dica 07. Vá para a prova com a roupa confortável. E eu, entre os parênteses aqui, eu coloquei levar blusa de frio. Primeiro, por que ir com a roupa confortável? Porque isso pode te ajudar também. Às vezes, por exemplo, a menina, vai lá com um salto, aí fica lá doendo o pé dela. O cara vai com um tênis que fica apertando. Isso pode te incomodar durante a prova. Então, coloque aquele tênis que você gosta, aquela calça que você gosta, aquela camiseta que você gosta, né? Como você se sente bem. Então, o ideal é você indo se sentindo bem, tá? Levar blusa de frio. Por quê? Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não vou levar porque aqui faz muito calor. Beleza, mas pode acontecer de você chegar lá na prova e o ar-condicionado está estralando lá e você está sentado embaixo dele, entendeu? Então, leve a blusa de frio. É igual eu falo, peque pelo excesso, tá? Porque tem vezes que você fala assim, não vou levar, chega lá e passa frio, tá? E você sofre durante a prova, sendo que você poderia amarrar uma blusa de frio aqui na cintura e levar, sem problema nenhum, né? Dica número 8. Para você que crê em Jesus, alimente-se espiritualmente e peça tranquilidade.
Coloquei aqui para você que crê em Jesus porque eu sou evangélico, né? Eu sou cristão. Então, assim, você que tem uma fé, que você acredita em algo, peça aí tranquilidade, trabalhe aí a sua questão espiritual, porque durante a prova eu conheço pessoas que têm muito conhecimento, mas durante a prova não consegue externalizar esse conhecimento porque está muito pressionado, né? Está ali apavorado. Então eu coloco sempre aqui para você ter uma relação íntima ali, uma conversa íntima com Deus, falando assim: Deus, me ajude aqui e tal, tranquilize, etc. Tá? Dica 09. Não escrever duas redações. Pelo amor de Deus, não cometa esse erro. Por que eu falo isso? Porque tem pessoas que escrevem um resumo, faz o resumo da redação, no resumo, né, na folha rascunho, na verdade, e depois passa para a definitiva. Gente, isso é bobeira. Por quê? Porque você vai tomar muito tempo do seu tempo. O certo é, antes da prova, você vem treinando a redação e durante a prova, você lembrou de uma coisa, o que eu falei lá na primeira dica. Lembrei de uma coisa. Eu já sei o modelo da minha redação. Você vai lá, faz um xizinho e escreve, por exemplo, fundamentação X, por que as drogas são prejudiciais? Aí depois você lembrou de outra coisa, faz um xizinho, isso aqui atrapalha nisso, entendeu? Não faça duas redações, faça o esqueleto dela, ou seja, o que você vai usar no parágrafo primeiro, o que você vai usar no segundo, no terceiro e no quarto, tá? Faça o xizinho e escreve na frente aqui na sua folha de rascunho, mas não deixe para fazer o rascunho inteiro, né, uma redação e depois jogar ela limpo, porque isso pode atrapalhar eventualmente. Por exemplo, você deixa de responder alguma questão por causa disso, você deixa de marcar o seu gabarito por conta disso. Então, aprenda durante os estudos fazer um esqueleto para na hora da prova você não fazer duas redações, beleza? Dica 10. Não inventar moda. Prova não é piquenique. Leve no máximo água. Gente, isso aqui, quem já fez prova aqui, que você olha para o lado, o cara tá com uma maçã, 15 pão de queijo, uma garrafa de café, uma Coca-Cola. Gente, isso aqui, você vai fazer uma prova durante 4, 5 horas, não é preciso que você não aguenta ficar 4, 5 horas sem comer esse tanto de coisa. Então, a dica que eu dou é, leve no máximo água. Às vezes, eu nem levo água, pela dica que eu dei lá para vocês, para eu ser forçado a sair da sala, para tomar uma água, para ir no banheiro. Mas, caso você quer levar uma coisa, o máximo aí uma água. Mas eu gosto de comer alguma coisa enquanto eu estou fazendo. Então leve uma barrinha de cereal, um monte de chocolate no máximo, bem pequenininha. Não inventa moda, é igual eu coloquei aqui, lá não é piquenique, né? Deixa pra você comer depois, comer uma picanha, toma uma Coca-Cola, Coca-Cola zero, tá, gente? Por causa do açúcar. Mas não leva esse tanto de trem pra lá não, tá? Dica 11. Quando você ficar em dúvida em duas alternativas, marque um ponto na frente de uma e volte depois. Por que eu digo isso? Um tempo atrás eu fui fazer uma prova, vou dar um exemplo, caso concreto meu. Eu fui fazer uma prova e aí eu li a questão e falei assim, caramba, velho, eu nunca vi isso aqui na vida. Não sei nem o que tá falando isso aqui. E aí tá, eu fui e falei assim, vou ter que chutar em uma. Mas aí como eu tinha muito tempo ainda, o que eu fiz? Eu peguei minha caneta, marquei uma bolinha na frente da questão que eu ia chutar, porque eu não sabia. E tá, eu fui fazendo a prova. Fui fazendo. As que eu não sabia mesmo, eu fazia essa bolinha na frente. Depois que eu terminei a prova, eu fui voltar nessas questões. E eu fiquei muito encabulado, porque quando eu voltei nessa questão, eu li ela e falei, caramba, como que eu não soube responder isso aqui? Isso aqui é fácil, a resposta é essa. Entendeu? Então, assim, no primeiro momento que eu li a alternativa, a questão, eu falei assim, nunca vi isso aqui na vida. Então, assim, de certa minha cabeça estava cansada naquele momento e tal, ou eu estava pensando em outras coisas, e naquele momento eu não dei conta de responder. E eu passei, e depois eu voltei, eu li e falei assim, cara, como que eu não sabia uma questão dessa? Coisa mais fácil, a resposta está clara aqui. Então, eu indico isso. Você não deu conta de responder, você, por exemplo, tem que chutar, marca na frente uma bolinha, tá? Não pinta o número, a letra. Só marca na frente. Por que eu falo marca na frente? Porque pode ser que você, no final da sua prova, o seu tempo esteja acabando. E aí você já chutou uma questão.
tá? Então assim, você não vai precisar ler ela de novo caso você tenha que passar rápido para o gabarito. Então, sempre quando você lê uma questão que você não sabe de nada, você fala assim, não sei de nada, então vou ter que chutar em uma. Aí você marca só uma bolinha, não responde, só marca uma bolinha em qual você vai chutar. Se no final da prova você tem tempo, você volta e responde. Se você não tem tempo, você já chutou uma ali, tá? Porque às vezes a sua cabeça cansada e você não dá conta de responder, como foi esse caso que aconteceu comigo. Entendeu? Então, pessoal, 11 dicas aqui para vocês. Espero que ajudem os senhores e as senhoras. E eu desejo muita sorte na prova e desejo bons estudos. Fiquem com Deus. Até mais.